Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje com o tema Tempos de adversidades. Queridos, tenho certeza que na hora que você entender esse tema, você vai compreender muitas situações e você vai poder ali diante do entendimento poder escolher. E claro que eu quero que você escolha a parte boa, né? De você poder crescer mesmo em tempos de adversidade, ok? Mesmo em tempos de adversidades, dá para crescer, você pode crescer, porque, queridos, adversidades todos nós temos. Mas, quando eu olho para o significado de adversidades, a adversidade não é somente problema. A adversidade não é somente uma situação específica. Quando eu vou olhar para o contexto da palavra adversidades, os seus sinônimos, os seus significados, as coisas ficam mais claras para mim. Porque você pode estar passando por tempos de adversidades, mas nem você sabe disso direito. Você dá um outro nome, muitas vezes você fala que o problema agora está. Eu estou com algum impedimento, eu estou com algum obstáculo, eu estou tendo alguns contratempos, alguns imprevistos. Olha, eu tive um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Tudo isso são sinônimos da palavra adversidade. Quando eu uso a palavra adversidades num contexto de particularidade ou natureza, ali a lista ela é gigante. Por quê? Porque a palavra diversidades ela vai ter vários sinônimos, várias conotações que dá a entender a diversidade, como por exemplo contratempos, dificuldades, obstáculos, barreiras, empecilhos, limitações, limite, impasses, impedimentos, reverses, transtornos, resistências, objeções. Então, se você estiver passando por isso na sua vida, pastor, parece que tem uma barreira, pastor sempre está tendo um transtorno, pastor sempre está tendo uma objeção, uma resistência, um bloqueio, uma tribulação, você está passando por tempos de adversidade. A mesma palavra adversidade, queridos, quando ela é empregada como falta de sorte, ela pode dizer um infortúnio, a infelicidade, fatalidade, desgraças, calamidades, dilemas, catástrofes, flagelos, agruras, tragédias. Olha só o quantas coisas a palavra adversidade ela pode dizer. Então você muitas vezes fala assim, pastor, só tem desgraça na minha vida. Você está passando por tempos de adversidades. Pastor, eu só tenho tido infelicidades ultimamente. Está passando por tempos de adversidades. Agora, a mesma palavra diversidade, se você utiliza como uma conotação de aquilo que importuna, você também pode utilizar a palavra diversidade, o sinônimo da palavra diversidade pode dizer aborrecimentos, inconvenientes, incômodos, desgostos, problemas, oposições, questões ou até mesmo apertos. Olha só. Então, tudo isso eu estou trazendo para você, por quê? Porque muitas vezes você não sabe que você está passando em tempos de adversidades. E muitas vezes você pode pensar, mas a Bíblia não fala sobre como passar por apertos. Não, ela fala sobre passar por adversidades. Muitas vezes você fala assim, mas a Bíblia não fala sobre, por exemplo, vamos pegar aqui, transtornos. A Bíblia fala sobre adversidades, que é a mesma coisa. A Bíblia não fala sobre obstáculos, ela fala sobre adversidades, que é a mesma coisa. A Bíblia não fala contra contratempos. Sim, ela fala, dando o nome de adversidades.
Pastor do céu, quer dizer que essa palavra adversidades ela pode significar tudo isso que o senhor falou aí? Pode. E na Bíblia ela traz conselhos claros. Nós vamos ver, queridos, no texto base que nós vamos falar aqui agora, que alguns ensinamentos, algumas passagens, alguns exemplos, e eu vou deixar aqui para vocês 4 conselhos de como você pode crescer em tempos de adversidades. Vamos para o nosso texto base? Eu quero passar já para o nosso texto base. Nosso texto base está lá no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 22 a 25. Vamos ver lá então, queridos, que nós vamos ver que os discípulos de Jesus também passaram por um tempo de adversidade, tá? Então vamos ver lá, vamos ler na Bíblia lá. Lucas 8, verso 22 a 25 diz assim: Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Deu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Vocês viram só, queridos? Mesmo Jesus estando no barco, houve uma adversidade, houve uma situação, houve ali um infortúnio, houve ali uma dificuldade, houve ali um problema, houve ali um contratempo. E os discípulos, eles recorreram a quem? A Jesus. Eles recorreram a Jesus. Ou seja, todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter problemas. Nós nunca podemos esquecer que Jesus ele deixou, queridos, para nós uma promessa muito importante de estar conosco até o final, até a consumação dos séculos. É isso que Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês até o fim. Jesus está conosco, Jesus está no nosso barquinho, Jesus está no meu barquinho, no seu barquinho, e quando estivermos passando por situações de adversidades, nós temos que crer que Jesus está conosco e que nesse período de adversidades, nesses tempos de adversidades, nós podemos crescer em tempos de adversidades. Nós podemos crescer. Pastor, dá para crescer em tempos de adversidade? Claro que dá. Aqui eu já vou partir para os 4 conselhos para que você possa, independente em qual adversidade você está passando, mas que nesse tempo de adversidade você possa sempre crescer. Ok? Primeiro, o primeiro conselho que eu quero trazer para você, para que você possa crescer em tempos de adversidade, queridos, é: acredite que o plano de Deus é bom. Acredite. Olha o que diz o livro de Jeremias, queridos. 29, 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deixa eu colocar aqui porque ele não entrou ali, agora vai entrar. Tudo bem, vamos lá. Olha só o que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, queridos, Deus sabe o que é melhor para você e visa apenas sempre o seu bem. O Senhor,
ele sempre deixou claro isso para o povo de Israel. Sempre deixou claro. Ele deixou escrito isso através do profeta Jeremias, que Deus é Ele que sabe os planos que Ele tem para as nossas vidas. E os planos dele são planos do quê? De trazer danos? Não. De nos fazer prosperar, de nos fazer ter esperança e nos ter e nós podemos ter um futuro. Quer ver outro exemplo na Bíblia que nos mostra, queridos, que nós devemos acreditar nos planos de Deus? O exemplo de José. Lembra de José lá do Egito? José do Egito? José do Egito, ele compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, lá no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, olha só o que José ele disse aos seus irmãos que haviam vendido ele lá para os ismaelitas, né? E que depois os ismaelitas venderam para Potifar lá no Egito. Olha só o que José disse aos seus irmãos quando ele reencontrou já como agora governador do Egito. Olha só o que diz lá. Olha só o que José diz. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Você viu só? Mesmo diante de tempos de adversidades, José, ele compreendeu a verdade de acreditar que o plano de Deus é bom. Ok? Outro personagem bíblico, queridos, que expressou esse mesmo sentimento foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, lá no livro de Isaías, capítulo 38, verso 17, diante da doença que ele teve, olha só o que ele disse. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então nós vemos exemplo de pessoas, queridos, que simplesmente acreditaram em tempos de adversidades, acreditaram que o plano de Deus, mesmo diante daquele tempo de adversidade, era um plano bom de Deus. Um plano que iria fazer prosperar, ter futuro, ter uma esperança. Amém? Em tempos, queridos, em tempos de adversidade, para crescer, nós precisamos também, aqui vem o segundo conselho, nós precisamos manter o foco no resultado final. Como assim, pastor? Eu tenho que manter o foco no resultado final. Manter o foco no resultado final, queridos, é você realmente focar, mirar em quem vou me tornar após o processo de Deus em minha vida. Por exemplo, vamos pegar aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, na parte A somente, só o comecinho ali, olha só o que diz. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é ter os olhos fitos, isso é ter focar no resultado final. Eu foco, queridos, olhando para Jesus. Manter os olhos fixos em Jesus. Então, o que eu digo para você é: mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Amém? O apóstolo Paulo também, queridos, o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios 4,17, ele mostra ali que ele suportou as adversidades da mesma forma, porque tinha certeza da sua recompensa. E olha só o que ele declarou em 2 Coríntios 4,17.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vocês viram só? Por que que Paulo diz isso? Porque os olhos, o foco de Paulo estava mirado em quem? Em Jesus. Somente em Jesus. O apóstolo Paulo também no livro de Romanos, capítulo 8, verso 17 e 18, ele diz que se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que o sofrimento agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Amém, queridos? Então, o primeiro passo que nós vimos lá é acreditar no plano de Deus. Segundo, focar no resultado final. Eu só consigo focar no resultado final olhando para Jesus, tendo o olhar fixo, né, em Jesus. Vamos para o terceiro. E esse terceiro, queridos, ele é algo que muitas vezes parece que em tempo de adversidade, muitas vezes quando a gente fala para a pessoa, para o irmão ou para a irmã, o irmão ou a irmã acha que a gente está até brincando. Por quê? Porque em tempos de adversidades, você tem a tendência a ficar triste, a estar desanimado, a estar abatido, não é? Mas a gente sempre fala para a pessoa assim, olha, em tempos de adversidades, em tempos que as situações estão te afligindo, alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Em tempos de adversidades, querido, seja qual ela for, alegre-se no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4. Olha só o que a Bíblia nos diz, queridos. Não sou eu, pastor Fábio, estou dizendo, é a Bíblia. O Senhor, através da Bíblia, diz para a gente assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Por quê, queridos? Porque eu não posso dar esse gostinho para o inimigo. Se o inimigo vê que aquela situação está me abatendo, está me afligindo, está me entristecendo, está me adoecendo, ele vai vir com mais força. Mas quando você se alegra no Senhor, quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você mantém um olhar fixo em Jesus, quando você acredita no propósito de Deus para a tua vida, queridos, isso vai te ajudar muito. Se alegrem-se em Deus, naquilo que Deus tem prometido, naquilo que Deus tem trazido para você, naquilo que Deus já fez para você. Alegrem-se sempre. Deus jamais vai te deixar sozinho, queridos. É uma promessa bíblica. Deus não vai te deixar sozinho. Se você abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômios 31:8, vai dizer o quê? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É muito comum a pessoa, diante de tempos de adversidades, querer desanimar, entristecer, se abater. Mas a Bíblia diz que Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Nunca. Se você tá, queridos, presta atenção. Se você acredita nos planos do Senhor, se você tem fé nos planos do Senhor, se você tem o seu olhar fixo no Senhor Jesus, se você tem se alegrado no Senhor Jesus, queridos, não tem o que te segure, você vai seguir. Vai ter adversidade? Todos nós iremos ter, independente se você é cristão ou não. Ok? E quarto e último conselho para que você possa crescer em tempos de adversidades: recuse qualquer oferta para desistir. Entendam, queridos, entendam que o problema vem para lhes testar a fé e gerar em você perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, homens e mulheres, né, obviamente, de caráter maduro
de integridade, sem nenhum ponto fraco. E aqui eu abro a Bíblia, o último texto de hoje, para que nós possamos ler Tiago capítulo 1, verso 3 e 4, que fala exatamente sobre isso, que diz assim, ó. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, queridos, enquanto estivermos nesse mundo, nunca deixaremos de ter problemas. Nunca deixaremos de ter tempos de adversidades. Porém, diante desta verdade, você pode escolher parar ou avançar, crescer ou não. A decisão é sua. Mas se você decidiu crescer em tempos de adversidades, nunca esqueça que você tem que acreditar no plano de Deus, manter o foco em Jesus, alegrar-se sempre no Senhor e recusar qualquer oferta para desistir. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu quero poder estar orando junto com você, abençoando o seu dia de hoje. Amém? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu louvo e adoro o Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã e pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder viver esse dia, debaixo da tua bênção e da sua graça. Dá-nos um dia guardados e protegidos pelo Senhor, abençoa a casa, a família de cada um deles e que cada um deles, ao ouvir essa mensagem, venha ter esses 4 conselhos fortes, Pai, dentro do seu coração, para que eles possam viver dentro dos tempos de adversidades, com crescimento, esperança, crendo, Pai, nos planos do Senhor, tendo os olhos fixos no Senhor, se alegrando no Senhor e se recusando a desistir. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.